Evangelho, sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá o 14º capítulo do Evangelho de São Lucas e também a oportunidade de recordarmos a memória desse grande amigo de Nossa Senhora e mais um filho da família da Companhia de Jesus, dos jesuítas, Santo Afonso Rodrigues. Daqui a pouquinho vamos considerar alguns pontos de Santo Afonso Rodrigues para compreendermos um pouco mais a beleza e a delicadeza do coração deste santo sacerdote, que foi um grande pai espiritual e formador de inúmeros santos, seja na Companhia de Jesus, seja para fora da Companhia de Jesus. No livro Glórias de Maria, e em alguns momentos, nós vamos ouvir Santo Afonso citando os escritos e o testemunho de vida de Afonso Rodrigues, que na época ainda não era santo. Se eu não me engano, ele se refere a ele falando ainda sobre servo de Deus. Ele será depois canonizado pelo Papa Leão XIII. Bom, mas voltemos por um instante ao Evangelho. Jesus é convidado para tomar a refeição um dia de sábado na casa de um chefe dos fariseus. E ali se encontra um homem gravemente enfermo com a hidropsia. A curiosa situação de Jesus estar sentado à mesa em dia de sábado diante de um enfermo tão grave como se fosse uma armadilha para que ele pudesse realizar aquela cura em dia de sábado e ser acusado. Apesar de parecer isso, em nenhum momento Lucas deixa indicado que foi por essa razão que o Senhor terminou sentado à mesa diante de um homem com essa doença. Lucas apenas considera que eles o observavam, então estavam atentos aos gestos de Jesus. E mais uma vez a gente vê o triunfo da misericórdia do coração de Deus. A fala do Senhor é muito direta e não considera uma possível transgressão do sábado aquilo que é obra de misericórdia. O ato de misericórdia para com aquele enfermo, ele não fere a dignidade do sábado, mas ele toca direto o âmago, a essência do agir de Deus com sua palavra, do agir de Deus com a lei e os profetas. Jesus vai inclusive tomar como referência algo simples. Se alguém vê, seja um filho, seja uma propriedade, ou seja, o sofrimento nesse caso de um animal de soma, um animal que trabalha com carga, né? Imediatamente
tenham uma atitude de solidariedade, vamos colocar assim, né? E você lança-se para ajudar e atuar em favor daquela pessoa ou daquele animal que precisa de ajuda. Jesus depois, no desdobramento, vai dizer: apressa-se para tirá-lo do poço, mesmo que em dia de sábado. Ou seja, o bem da outra pessoa, a cessação do sofrimento de uma outra pessoa, ou em outras palavras, um ato de misericórdia, ele não vai adiado. Ele precisa ser o quanto antes antecipado e atuado. Dessa forma, nós temos o Senhor chamando os seus interlocutores não a uma nova compreensão da lei, mas a autêntica compreensão da lei. Deus vem em nosso socorro e em nosso favor, concedendo-nos a luz do Espírito Santo para que possamos cumprir conforme o Senhor nos pede. Cumprir a misericórdia. Por isso, amados irmãos e irmãs, lancemo-nos de coração aberto ao exercício da misericórdia em todas as situações, que jamais falte no nosso coração a disponibilidade a agir com humildade, atuando a misericórdia como é agradável ao coração de Deus. Aliás, Santo Afonso Rodrigues sempre se destacou por duas grandes virtudes. Obviamente, além da obediência, mas a humildade e a grande devoção e amor à Santa Mãe de Deus. Santo Afonso entrou para a vida religiosa após uma infeliz experiência no seu caminho da vida matrimonial. Ele foi educado no Colégio dos Jesuítas em Alcalá, Espanha. Teve de abandonar os estudos para tomar o lugar do seu pai no comércio de tecidos da família. Casou-se aos 27 anos de idade. Porém, tendo perdido, ou seja, pela morte, perdeu sua esposa e seus filhos. Angustiado, procurou então continuar sua vida como comerciante, até se descuidar. E começou a cair então em dívidas, e a cada dia mais foi perdendo o gosto pelas coisas materiais e por tudo aquilo que vivia. Ali, em meio a esse contexto de sofrimento, depois de lutos tão severos e de situações sociais tão críticas, sem perder a proximidade com Deus, vai sentir um chamado à vida religiosa. Então ele organiza o que lhe sobra de sua vida social, digamos assim, do seu trabalho, dos seus afazeres, dos meios e recursos, e ingressa na companhia de Jesus, mas não para ser um membro de mais alto calão. Entra como irmão coadjutor, ou seja, para ser o menor dos menores, para ajudar aqueles irmãos que iriam depois assumir a brava missão de viajar pelo mundo para anunciar o Evangelho. Durante quase 40 anos ele foi um religioso exemplar, exercendo os trabalhos mais humildes. Foi porteiro a maior parte da sua vida das casas jesuítas. Foi jesuíta e também aquele que preparou São Pedro Claver. São Pedro Claver, o grande apóstolo dos escravos negros na Colômbia, que entregou sua vida para acompanhar aqueles que estavam sendo levados pelo comércio da escravidão. As fileiras dos escravos na América, São Pedro Claver foi formado com todo o seu amor
e com toda a sua devoção a Nossa Senhora através de Afonso Rodrigues, que foi o seu orientador espiritual. Ele era de fato um grande mestre de oração, dotado de dons sobrenaturais. Deus deu a ele inúmeros dons espirituais, e por meio desses dons ele formava o coração dos jovens e fazia deles grandes devotos de Nossa Senhora, em homens inquebrantáveis, ou seja, de um vigor espiritual único. Desenvolveu um grande apostolado, formando os novos jesuítas, chegando a possuir um grande número de discípulos, ou seja, de filhos espirituais, dentre eles, como já disse para vocês, Pedro Claver. Deixou também escritos que revelam uma sabedoria nada romanesca, ou seja, uma sabedoria profunda, não é uma sabedoria popular, uma sabedoria que nos ajuda a compreender de maneira mais intensa o mistério de Deus e a piedade no amor às coisas sagradas. Tanto como falei para vocês que Santo Afonso Maria de Ligório irá citá-lo muitas vezes. E foi o Papa Leão XIII que o canonizou. Então vejam, meus irmãos, eis aqui um testemunho do Evangelho de hoje. Santo Afonso Rodrigues, que entregou sua vida humildemente no exercício da misericórdia, mas na prontidão de amor por aqueles que precisam ser amados e esperam o amor que vem do Senhor. Que o bom Deus interceda por nós, que o bom Deus nos dê graça de Santo Afonso Rodrigues interceder por nós, e que o nosso amor à Santa Mãe de Deus aumente sempre mais, e que nesse dia especial estejamos vigilantes em oração na preparação da grande solenidade de todos os santos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Santo Afonso Rodrigues e da Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.